Tem novidade sobre a negociação envolvendo Inter e o chileno Alexis Sánchez. Quero falar também sobre uma declaração do empresário que anima no bastidor a chegada de um possível reforço e a torta de climão entre Inter e Cruzeiro que faz com que um jogador não venha mais ao estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vamos atualizar as últimas informações do Internacional. Um ótimo domingo para todo mundo. E, cara, tem muita coisa pra gente atualizar, então, ó, já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal. Estamos em busca aí dos 131 mil inscritos. Muitas novidades no canal e uma delas é o clube de membros. Então você já pode ser membro aqui do canal do Colar e fazer parte de um grupo de WhatsApp com informações do Inter, ou seja, todas as informações e bastidores concentradas em um só lugar e também, né, participar de eventuais sorteios de ingresso e produtos licenciados do Colorado. Só clicar aqui, ó, seja membro, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link também, tá bom? Vamos começar falando, gente, sobre Alexis Sánchez, tá? Porque eu consegui algumas informações ontem à noite, tá? Conversei com uma pessoa que eu confio muito e ela me trouxe alguns bastidores sobre esta busca do Inter pelo Sánchez. Acho que vale a gente contextualizar aqui o que está acontecendo. Hoje o Alexis Sánchez, atacante chileno, 37 anos, passagem pelo Barcelona, pelo Arsenal, pelo Manchester United, hoje está no Sevilha, né, da Espanha, jogou alguns jogos, não é um titular incontestável da equipe espanhola, mas ele está sendo oferecido a alguns clubes. No Brasil foi para dois, para o Inter e para o Corinthians. E o Inter, gente, estuda avançar na contratação desse jogador. Só que tem alguns pontos aqui que a gente tem que avaliar, tá? Há de fato um interesse do Inter por este atleta. E aí eu vou trazer alguns pontos que são considerados positivos internamente para que o Sánchez seja reforço do Internacional. Vou me fazer valer da minha colinha aqui para não esquecer de nada do que conversei ontem, tá? Ele segue atuando em uma grande liga nesse momento, né, no Campeonato Espanhol, e o Sevilha, por mais que não tenha feito grandes temporadas aí nos últimos anos, é um time tradicional. O Fernando veio do Sevilha, né, foi homenageado, né, um time que é constantemente campeão da Liga Europa, e se entende que o Sánchez, chegando aqui no Brasil, poderia render tanto quanto o Fernando e como outros jogadores que vieram em dado momento, né, para jogar em clubes brasileiros já numa idade avançada e conseguiram render. Outro ponto, tá, é que ele poderia ajudar muito nesse momento de transição que vive o Inter. É um jogador que não seria tão caro, porque existe a possibilidade de um acordo com o Sevilha para que ele chegue como jogador livre, então seria apenas a questão envolvendo salário, luvas, e aí ele conseguiria chegar num contrato e ajudaria, né, com a sua experiência, sua liderança e também resgatando um pouco, né, a autoestima da torcida, porque é uma estrela internacional que estaria aqui conosco, né? Como eu disse, jogador que passou por vários clubes e que dispensa apresentações. Poderia ajudar fora do campo, com marketing, venda de camiseta e muito mais, tá? Então esses são os pontos positivos. Mas tem pontos negativos também neste momento para que o Inter avance na negociação com o Sánchez, tá? A primeira delas é que há um ruído entre o Inter e o André Curi, que é o representante do Alexis Sánchez aqui no Brasil. E esse ruído começou na negociação do Vitão com o Flamengo. O André Curi fez, né, a transação da venda do Vitão e estava tudo certo com o Cruzeiro. E a partir da venda, né, ou melhor, da entrada do Flamengo de novo na negociação, os empresários ficaram irritados com a postura em especial do presidente Alessandro Barcelos, de que não cumpriu a sua palavra com o Cruzeiro e acabou, né, negociando o Vitão com o Flamengo, que inclusive interferiu na comissão, né, dos empresários nesta negociação. O Vitão também, né, parece ter ficado um pouco incomodado com isso, chegou a falar direto com o Pedro Lourenço, com o Tite, caras para quem ele já tinha dado a palavra, e acabou, né, que a negociação foi concluída com o Flamengo, e isso causou um certo incômodo aí no bastidor, tanto é que o Fabinho Soldado, mesmo sem ser anunciado, teve que trabalhar nos bastidores dessa negociação para que ela fosse concluída, né, porque tinha, de fato, né, uma relação estremecida ali entre as partes. Então isso teria de ser costurado também pelo novo executivo do Internacional. E a outra questão é a idade do elenco, né? O Inter já tem jogadores de idade mais avançada, como o Gabriel Mercado, o Alan Patrick, o Borré não é tão, né, idade avançada assim, mas é um jogador de característica diferente, então isso pode pesar contra as ideias do Paulo Pesolano neste momento. Mas o que eu ouvi é, o Inter está estudando sim avançar em uma conversa, deve ser marcada ainda para esta semana, que vai começar amanhã, para que a gente entenda qual é a real possibilidade do Sánchez
vir jogar aqui no estádio Beira-Rio. Eu quero saber de ti, o que tu pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário a tua opinião, que é sempre muito importante aqui no canal. Assim como é importante você palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lá você brinca e se diverte sempre com responsabilidade, né? Lembrando que tem campeonato espanhol, por exemplo, Sevilha em campo, tem NBA, tem NFL, daqui a pouquinho, né, já tem os campeonatos estaduais começando no Brasil. Então vai lá, palpita, se diverte, te registra. Lembrando sempre que KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para a gente seguir avançando aqui, gente, eu quero falar sobre o caso Elian Irala. Informação do Douglas Demoliner é de que o empresário do jogador tem garantido que consegue a liberação deste atleta do Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes. Ele foi vendido para este clube pelo São Lourenço, justamente, né, vencendo uma concorrência com o Inter. Lembro que na última janela de transferências de foi 2024, eu acho, não, 2025 mesmo, acho que foi 2025. Eu estava aqui, né, na praia também, lembro que o Inter viveu, né, uma expectativa no último dia da janela para anunciar o Irala e acabou que não aconteceu, justamente por uma confusão causada pelo Juan Oler, que é o empresário do Irala e também, né, representante do Bernabéu. Só que dessa vez, gente, o Irala não está jogando lá nos Emirados Árabes, então é interessante para todo mundo que ele saia de lá. É um jogador de 21 anos, né, que foi para um país diferente, não se adaptou, não está jogando e daqui a pouco ele está só perdendo tempo em projeção de carreira neste momento. Então ele quer muito vir jogar no Internacional e o empresário tem garantido para alguns repórteres, acho que o Juliano Machado publicou isso aqui ontem também, de que ele consegue com certeza a liberação no molde de um empréstimo com passe fixado, que é o que o Inter queria neste momento, sem desembolsar nenhum valor. O Inter diz que tem outras prioridades neste momento para a posição e dá um gelo aí no Oler e no Irala. Mas vamos acompanhar, é bem possível sim que esse jogador tenha algum avanço aí com o Colorado nas próximas horas. Tá bem? Para a gente fechar, eu quero falar sobre uma treta por reforço envolvendo o Inter e Cruzeiro. Aqui eu quero acreditar o brilhante, né, Samuel Venâncio, o cara que faz um trabalho fantástico, né, uma referência para quem faz o jornalismo identificado. Ele trouxe uma informação ontem de que o Inter seguiu tentando o empréstimo do meio-campista Japa, que estava lá no negócio envolvendo ainda do Vitão para o Cruzeiro, viria o Japa por empréstimo, o João Marcelo de forma definitiva para o Internacional, depois o João Marcelo acabou pulando fora do negócio, e de qualquer forma, tá, o Inter mantinha o interesse no Japa, que é um sonho antigo do Inter, tá? O Inter já queria esse jogador desde a ida do Wanderson para o Cruzeiro também no ano passado. Só que assim, tá? O Cruzeiro não vai flexibilizar nenhum negócio com o Inter. Eles estão dizendo o seguinte, ó, o Cruzeiro só fará negócios com o Inter com valor à vista e sem prazo, tá? Então eles estão bem irritados com a postura do presidente e com isso, né, recusaram qualquer possibilidade de empréstimo do Japa, né? Ele que está voltando de lesões e tal, está sendo avaliado agora pelo Tite. Tendência, né, que perca espaço, afinal a gente está vendo o elenco do Cruzeiro com muitas opções aí do meio para frente, mas o Inter não será o destino do Japa, a não ser, claro, né, que isso mude com uma costura, né, também do Fabinho Soldado, né? Mas eu acho bem difícil, tá, que isso aconteça, até porque essa é uma postura que agrada ao torcedor do Cruzeiro, que também ficou chateado com o fato do Vitão ter ido ao Flamengo e não reforçado a Raposa, tá bem? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve, hypa o vídeo, seja membro aqui do canal pra gente seguir crescendo juntos. Talvez hoje faça uma live no YouTube, tá? A partir das 7 da noite. Deixa no comentário aqui se chegou até o final, se tu quer essa live no YouTube pra gente atualizar as últimas informações do Internacional, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!